É isso aí, gente. Vamos lá. Saudade de fazer uma livezinha aqui, não é não? E a semana já vai ter 2 lives, hein? 2 ou 3, né? Olha aí. Hoje tem essa de futebol e amanhã temos live sobre Thunderbolts. Já anunciando pra galera aí. Vamos falar de Thunderbolts, os novos Vingadores. Thunderbirds, que virou Thunderbolts e que agora é Novos Vingadores, né? Deus do céu. Mas beleza, vamos falar sobre... Hoje sobre o Brasileirão, 7ª rodada, não é isso? 7ª rodada, né? Isso mesmo. 7ª rodada. E também um pouquinho da Copa do Brasil, né? Que teve no meio da semana passada. Exatamente. Ó, o Robertinho, eu te mandei aí a foto dos caras que foram no Morumbi e o áudio sobre o jogo do São Paulo na Copa do Brasil. Os seus amigos, né? É o meu xará lá, o Rodrigo. Deixa eu ver se eu consigo aí, Rodrigo. aqui. É o que tá no chat, inclusive, aí, ó. Ele tá no chat. Estão me vendo bem aí? Tá tudo certo agora? Opa, você tá aí. Rodrigão, Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui as fotos. hoje sou eu, meu parceiro. Tem propaganda, mas hoje sou eu. Hoje sou eu, meu parceiro. É isso aí, Estados Unidos. Afogando as mágoas, porque o Botafogo tá fácil, não. Botafogo, olha. São Paulo até e homenagem, ó. Homenagem, ó. Olha aí, olha aí. Isso é coisa linda. Viva Maradona. Isso é camisa, rapaz. Isso que é camisa. Sim. Hoje nós vamos falar do único invicto não é? Brasileirão. Já a gente fala. Pode começar, Rodrigo. Pode começar a falar sobre o São Paulo. Atura ou curta? Porque, olha só, eu quero saber primeiro, por que você está com esse caminho do Fluminense aí hoje? Sou tricolor de coração, sou do clube talvez campeão. Cara, meu filho gosta, né? Aí ele tem a camisa e eu... Mas seu filho é palmeirense? O Renato Gaúcho, ele arrumou a parada, então o Flu tá subindo agora, ó. O Fla tá descendo, o Flu tá subindo. Os caras vão chegar lá. Mas ele o seu filho não é palmeirense? Vamos lá. Infelizmente. Ele é palmeirense. Pois é, e por que tá com essa... Ele gosta. Ele gosta? Ele gosta do Nense, Então no Rio ele é Fluminense. Quando tá no Rio, é Fluminense. Na Copacabana ele é Fluminense. É isso aí. Certo. Beleza, só botar. Querem falar primeiro da Copa do Brasil ou vamos falar do Brasileirão? Da Copa do Brasil, né, gente? Né? Foi antes, né? Beleza. Vamos fazer um ano passando na Copa do Brasil, né? Eu vou rapidinho, né, cara, da Copa do Brasil. Quer começar, Matheus? Vamos passando rápido na Copa do Brasil. Eu só vi o jogo do Botafogo, na verdade, na Copa do Brasil. Só me lembro, acho que já fala aí que foi uma sacolada, né? Mas falando dos resultados, assim, no geral, o Botafogo foi o único que praticamente já encaminhou a classificação, né? Venceu bem, né? Fez uma partida ok, assim, não jogou um absurdo de um futebol, mas fez o necessário ali para já garantir a classificação, né? Vai poder mandar o Sub-15 pro jogo de volta aqui em Brasília, né? E os outros jogos ali, Palmeiras, o Palmeiras eu até entendo um pouco mais, o resultado um pouco mais difícil, né? Porque pegou um Ceará, um clube da Série A e tudo mais. O Fluminense pegou... Foi quem mesmo? Foi o Aparecidense. Que vai jogar aqui em Brasília, Fluminense. Viu? Vai vir também. Posso dar os resultados rapidamente? Vou dar aqui muito rapidamente os resultados da Copa do Brasil. Operário 1, Vasco 1, Fluminense 1, Aparecidense 0, Paysandu 0, Bahia 1, Botafogo 4, Capital do DF 0, Inter 1, Maracanã 0, Retrô 1, Fortaleza 1, Brusque 0, Atlético Paranaense 0, Ceará 0, Palmeiras 1, Maringá 2, Atlético Mineiro 2, Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1, São Paulo 2, Náutico 1, Cruzeiro 2, Vila Nova 0, Santos 1, CRB 1, Novo Horizontino 0, Corinthians 1, Criciúma 1-0 no Bragantino e no Rei Pelé, o nosso queridíssimo CSA 3-2 no Grêmio. A maravilha. Espetacular, né? Acho que foi a única zebra, assim, né? Da Copa do Brasil, que foi essa daí, né? Os outros jogos foi tudo pau a pau. Agora, o Palmeiras e o Corinthians eles foram bem, porque eles ganharam fora, né? Ambos de 1-0. Então, já também
ficar bem encaminhado ali. Flamengo também. Encaminhou. E o Flamengo também, o 1-0 foi. Então, mas o Flamengo é contra um time aqui, né? Desculpa aí os torcedores do Botafogo do Paraná, da Paraíba, mas, pô, não é, por exemplo, o Corinthians, ele jogou contra o Novo Horizontino, calma. Agora eu preciso falar uma coisa. Contra o Ceará, é time de Série A. Eu vou até mostrar um negócio aqui que eu recebi hoje, recebi do Gustavo, que merece ser falado, porque não. Botafogo da Paraíba não é time 1, não. Vamos ver. Vou mostrar por quê. Espera aí. Vamos ver. Cadê? Só achar aqui. Ó. Ele copiou o logo do Botafogo do Rio de Janeiro. Só pôs vermelho ali tudo. Botou a estrela vermelha, exatamente. Olha só, olha isso. Ganhou do Atlético Paranaense. Mas esse é o Botafogo de São Paulo, não é o da Paraíba. Na Paraíba. Mas... Tá, mas é Botafogo. Meu Deus. É Botafogo. Ô, âncora. Eu quero falar sobre... Não tem problema, eu quero falar sobre Botafogo. É Botafogo. Tudo é Botafogo. Vamos lá. Com certeza. Olha só, lê aí. 2 gols de Jesus, não esqueça do bispo. 2 jogadores expulsos, Abraão e Isaac, pai e filho na Bíblia. Final do jogo 4-1 São Paulo. Tudo isso na semana do conclave. Estão pagando muito o pacto. Espetáculo isso aí, cara. Espetáculo, hein, cara. Olha só. Tô compartilhando coisa que eu não posso. Vamos lá. E eles estão atrás daquele jogador que jogou no Bahia, o Moisés, né? Para completar ali a zaga ali. Só falta isso, né? Antes de começar a falar aqui, só ver o pessoal que tá aqui no chat. O Vitor tá aí. O Rodrigo Lopes, que é seu amigo que foi no jogo, né? Olha o Xará aí. Ao Sérgio, nosso membro aqui do canal. Comecei torcendo para Fortaleza, mas mudei. Agora eu vou torcer para o Bahia e o Bragantino. Ó, Rodrigão, o tricolor é outro. Você é Zuba Team. E ele é anti-Zuba, viu? Ele é anti-Zuba. Ficou louco da vida. Beijo, Dadá. A Dadá. Ela não tá escutando, eu acho. Porque ela tá do meu lado, vai dar microfonia. Né? Aí vai ficar. Ela tá aqui do meu lado. Né? Ela só deu tchau. O filho dela é Nate também, hein? Pra quem não sabe, o filho dela é. Só para arrematar a Copa do Brasil, a gente tem que lembrar que todo mundo jogou com time reserva, né? Os times da Série A, todos jogaram com time reserva. Né? Claro, foi difícil, todo mundo foi equilibrado ali, mas todos jogaram com time reserva, né? Enfim, só para não deixar isso passar. Acho que o São Paulo ele jogou com o titular, que na verdade é o reserva. O São Paulo está jogando agora com o time reserva. Fala aí, o Matheus. O Cruzeiro, né? Ele encaminhou bem a classificação dele, né? Meteu um 2-0 também. Acho que pode ser que aconteça, né? Mas acho difícil do Vila Nova conseguir reverter esse placar aí, né? Aí é difícil. O surpreendente Cruzeiro, hein? Tá mudando o jogo, né, cara? Tá vendo? Falar uma coisa que mandar o Dudu embora que mudou as coisas. Quando chegar no jogo do Cruzeiro, eu vou ter que falar uma coisa que espantará todos. Do cabeludo. Mais alguma coisa da Copa do Brasil? Eu quero ver o Matheus e o Leonardo no jogo do Botafogo, hein? Não, eu prefiro gastar dinheiro com o Vasco, porra. Eu quero ver soltar o escorpião, hein? R$300 o jogo, quero só ver. Não vale a pena. Vou me candidatar para ir trabalhar como gandula. De gandula, isso é uma boa, hein, cara? Aí vale. Não dá. A gente vai acabou assim no pai, você, filho da puta. Nossa, pra lá. Então vamos pro Brasileirão. Primeiro jogo, tá rodada São Paulo e Fortaleza, 0-0, olha aí. Mais um empate do São Paulo. Então, mais um empate, é o 6º empate. Deixa eu contar a saga. Eu ia nesse jogo, tava tudo certo. Eu e o meu xará aí, que tá no chat, vamos lá no jogo, tal. Cara, aí a gente não foi porque ele teve um compromisso com a família dele e falou, cara, não dá, não vai dar pra ir, não sei o quê. E aí eu desisti. E ainda bem, cara, que eu não fui. O que eu ia fazer? Na quinta-feira, no feriado, teve a final da Superliga de vôlei, lá em São Paulo. Eu ia na quinta-feira, eu ia no jogo em Ibirapuera, dormia lá, na sexta-feira ia no São Paulo e voltava para cá. Era isso que eu ia fazer.
E eu fiquei mal, cara. Ainda bem que eu não comprei. Você vê que a voz minha hoje tá meia, né? Eu fiquei com gripe e tal. Porra, putz, falei, cara, ainda bem que eu não comprei, eu não fui no jogo, né? Mas foi uma pena aí, né, cara? Eu não pude ir lá. Mas o São Paulo contra o Fortaleza, ele não jogou bem, cara. Não jogou bem. O Fortaleza foi bem melhor. Foi melhor que o São Paulo. Ele estava jogando mal, o Fortaleza. Nesse jogo contra o São Paulo, ele jogou bem. Ele merecia até a vitória. Mas o lance ali do jogo foi do São Paulo, né? A chance ali na cara foi do São Paulo. E o pênalti que o Ferreirinha vai e perde, né? É o segundo pênalti no Morumbi que o São Paulo perde. Ele perdeu no primeiro jogo do Brasileiro em casa contra o Sport, foi o Caleri, e agora é o Ferreirinha, né, cara? E mais um empate, né? Mas o São Paulo está na frente do Botafogo, 1 ponto, então eu tô contente já. Maravilha. Querem falar uma coisa sobre o jogo? Matheus, Pedrinho? Eu não vi nada essa semana, viu? Não vi nada, porque eu estava trabalhando o dia inteiro filmando. Ele tava vendo balé esse final de semana. Não vi nada. Joguinho disputado. Agora, essa questão do Ferreirinha aí, gente, o Ferreirinha mexendo com nossos corações, né? Porque o Ferreirinha desencanta, sai metendo gol, pra gente ver o Neto de tanguinha, e aí na hora do pênalti, todo mundo torcendo pro Ferreirinha, ele vai lá e erra o pênalti. Porra, aí brincou com o nosso coração. Ele atrasou, né, cara? Né? Ele bateu mal pra caralho, né, cara? Porque atrasou. Bateu muito mal. Era melhor não ter sido pênalti. Agora, um belo gol. Sim. Agora, uma questão é o seguinte: o São Paulo, esses empates para o São Paulo são perigosos. São. Né? É porque você empatar muito no campeonato é problemático, né? Porque você pode ver, por exemplo, o São Paulo que está em 11º, que está na frente do Botafogo, exatamente 1 ponto. O Botafogo está em 12º. O São Paulo não perdeu nenhum jogo. O Botafogo perdeu 3 jogos. Só que o Botafogo ganhou 2. Ou seja, você vê que a vitória faz muita diferença. Ficar empatando é complicado, né? É melhor ganhar 1 e perder o outro do que empatar 2. Você não sai do lugar. Empatar, você não sai do lugar, é um problema, né? Sim. É verdade. Se não me engano, o Botafogo de 2020, quando foi rebaixado, foi um time que empatou muito durante o campeonato, né? Nem jogava, tinha alguns jogos assim que nem não jogava tão mal, mas empatava. E foi um time que empatou mais do que acho que até perdeu também. Empatou mais, acho que foi um recorde de empate, né? Foi. É isso aí. Maravilha. Fluminense 2, Sport 1. Que o Sport começou assustando, né? Esse jogo, rapaz... Ferrou meu cartola, né? Tudo bem. Eu vi esse jogo. Ferrou cartola de todo mundo. É brincadeira. Cara, esse jogo, o Fluminense, eu vou ser bem sincero, o Fluminense não merecia perder, não. O Fluminense jogou bem. Pelo segundo tempo, o segundo tempo do Fluminense foi muito bom. Ele pressionou muito. A gente tem que fazer um parênteses aqui, gente, sobre o Arias. Eu falei isso na última live. Que jogador espetacular que é o Arias, né? Ele realmente é muito jogador, ele joga muita bola. E ele carrega o Fluminense um pouco nas costas. Exato. Porque ele sofre um pênalti, que para mim foi um pênalti, claro. Mais um pênalti que o Arias sofre, né? E que não é marcado. É impressionante que contra o Arias, no Arias não tem pênalti, né? Mas ele sofre o pênalti, mas o juiz não marca. Os 2 gols foram assistências dele, com belíssimas jogadas, sabe? Na jogada do gol, ele saiu driblando para lá e para cá, ele ia fazer um golaço quando ele sofreu o pênalti que não foi marcado, né? Então, cara, o Arias realmente é um jogador que dá gosto de ver. Eu vi o Botafogo e Fluminense no estádio, e quando você tá no estádio é diferente, e embora o Fluminense tenha tomado um baile do Botafogo naquele jogo, o Botafogo jogou muito mais, foi a melhor ou talvez a única grande partida do Botafogo no ano. Mas quando você vê o Arias dominar a bola, cercar, virar, proteger, sabe?
você vê que o jogador é diferente. Então, realmente, cara, a gente tem que tirar o chapéu pro Arias. E a vitória foi merecida, embora o gol foi no último lance, né? No último lance. É? Ou seja, o Fluminense não foi a primeira vez, não. O Fluminense está fazendo gol no último lance em vários jogos. Ou seja, isso é uma virtude, porque é o time que não desiste, né? Vai até o final. Isso é verdade. O Fluminense, só deixar o Matheus falar aí, ó. O Fluminense está em quinto lugar, 13 pontos. E o Sport, cara, é o lanterna, né? Apenas 2 pontos, 0 vitórias. Fala aí, Matheus. Impressionante. Eu acho que é o terceiro jogo já que o Fluminense consegue esse gol no último lance, se não me engano. E, pô, a partida no segundo tempo ali foi muito boa do Fluminense mesmo, né? Eu tava vendo esse jogo, eu vi mais o segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo eu tava mais vendo o jogo do Corinthians e do Inter, né? Mas o Fluminense foi muito bem mesmo, né? Conseguiu criar bem mais e tudo mais. Mas o Sport é aquilo, né? Que eu acho que eu falei na última live. Acho que já começa a, tipo, ficar bem difícil para ele também, né? Começou a bem até, né? Jogando bem ali os primeiros jogos, mas sem conseguir a vitória. Começou os primeiros minutos nesse jogo contra o Fluminense até bem também. Consegue o primeiro gol, né? Mas depois vai caindo, né? Durante a partida e permite a virada, né? Não a primeira vez. O esporte, ele não tá jogando de todo mal, não. Mas ele tem muita dificuldade de fazer gol. Muita dificuldade. E depois desse jogo, o técnico do Sport foi demitido. Mais um técnico. Verdade. Nossa, caiu, eu nem fiquei sabendo. Mais Foi um. Pepa caiu. O Peppa Pig aí também é complicado, né? Vai, Miotti, o próximo. Próximo é Corinthians 4-2 no Inter. Olha aí o Dorival, hein? Cara, esse aí eu quero que o Matheus comente. O melhor jogo da rodada, né? Eu acho que o grande jogo da rodada, né, Matheus? Melhor jogo da rodada. Tudo, né, teve, né? Pela transmissão, mais uma vez, do Galvão. Todo jogo que o Galvão narrar, eu vou exaltar aqui. Entendeu? Porque não tem como. Mesmo com os erros, ele melhora o jogo. Eu quero saber quantos erros tem. Antes de falar do jogo, eu quero falar do gol do Inter. O primeiro gol, o gol de empate. O Galvão narra o gol do Inter como se o Brasil estivesse levando um gol da Argentina na final da Copa do Mundo, pô. O Galvão pega... Não, desviou, a bola vai entrar. Gol. É um desânimo que ele narrou ali e pronto, acaba. Mas, falando da partida, né? Pintou, né? Um dos favoritos ao campeão, ao título, né? Com o Dorival Diola ali, né? Com o Dorival Diola ali no comando. O Corinthians já com outra cara, né? Vai brigar lá em cima, vai brigar. Mas, falando sério agora, foi uma baita partida do Corinthians, né? Começou bem, amassando ali o Inter. Consegue o primeiro gol com o Yuri Alberto, né? Que meteu um hat-trick nesse jogo, foi muito bem. Mas ali pro final, ali, acho que ali nos 30, o Inter consegue ter mais posse de bola, consegue ficar mais com a posse de bola e vai empurrando o Corinthians para trás, consegue achar o empate e no finalzinho ali, aos 44, conseguiu a virada, né? Um detalhe do Corinthians ainda que eu acho que a zaga do Corinthians é um pouco fraca ainda, entende? Tipo, eles dão muito espaço, tanto nos dois gols. Você pode ver que quem finalizou a jogada, né, que fez o gol, estava completamente livre, né? Enfim. E aí no segundo tempo o Corinthians empata e o gol é anulado, né? O do Yuri Alberto, na real ele não meteu um hat-trick, né? Meteu 4 gols, né? Só que um foi anulado. E aí depois teve uma falta no começo da jogada e foi anulado. Depois o Corinthians faz o gol de novo com o Depay, um golaço. Só que tem a falta no começo da jogada novamente anulado mais uma vez. Caraca. E aí o Yuri Alberto ele empata o jogo. E depois... nesse jogo também teve um expulso pro Inter, né? Então, no segundo tempo ali, o Corinthians fez aquela pressão, né? Ali no caldeirão da Arena Corinthians, né? Porque a torcida do Corinthians é algo impressionante também, não para um minuto, né?
Então, a atmosfera do jogo ali com um a mais ainda é algo que ajudou bastante o Corinthians, né? E aí conseguiu os outros 2 gols, né? O segundo do empate com o Yuri Alberto e o terceiro com o Yuri Alberto de pênalti. E o quarto gol, um belo gol também, que foi uma cavadinha do Coronado, né? Ô, Matheus, esses 2 gols aí que foram anulados, foi corretamente ou não? Porque Foi corretamente, Corinthians e Vasco, os caras inventaram lá, mano. Os caras inventaram lá, o cara tá impedido há 5 minutos atrás e tal. Teve aquelas coisas lá. O gol do Corinthians contra o Vasco foi ridiculamente anulado. Mas, na minha opinião, não sei qual a opinião do Matheus, os 2 gols do Corinthians foram bem anulados. Foram bem anulados mesmo. Eu também achei. Então tá bom. Só antes do Pedro falar, o Corinthians é o 8º com 10 pontos. Com essa vitória ele passou o Inter, que tá em 9º com 9 também. E o Inter, né? Já como diria o nosso âncora, né? O Super Inter, né? Que, pelo visto, tá numa oscilação aí forte, né? O problema todo da Sacoia agora, da oscilação, é que ele vai jogar com quem a próxima rodada? Agora Os oscilantes. Libertador, né? Botafogo. Não, Inter e Botafogo a próxima rodada. Ai, Aliás, Botafogo e Inter. Nossa. No domingo. Né? Os oscilantes. É o último jogo da rodada. Nossa. Isso, tem Libertadores antes, exatamente. Eu acho que uma coisa boa pro Inter é melhor oscilar agora do que no final, né? Obviamente. Agora, o Corinthians, gente, ele tem um bom time. O time titular do Corinthians, todo juntinho lá, é um bom time. Não é um timaço, não é nada demais. É um bom time, né? E na Neoquímica Arena, aliás, na Impressora Arena, né? Porque, pelo amor de Deus, aquilo é uma impressora, né, gente? Pelo amor de Deus. Eles são muito fortes, a torcida sempre lota. Lá eles são realmente fortes. O problema do Corinthians é perder jogador. Quando ele perde o Memphis ou perde o Yuri, ele não tem reposição. A verdade é essa. Mas o time titular do Corinthians é um bom time. Agora eu concordo com o Matheus. O ponto fraco desse time do Corinthians é a zaga, porque a zaga é bem oscilante, né? Mas o Corinthians, eu acho que ele briga ali pelo meio da tabela. Enfim, tem que manter em casa. Vocês não acham que pontos corridos, gente? O Corinthians só joga em casa? O Flamengo tocou. Não, então, mas porrada, né? É porque aí, Leonardo, é uma diferença de time muito grande. E sem contar que naquele jogo o Corinthians, o Memphis Depay resolveu sair mais cedo para não tomar uma porrada, a lá Neymar, né? Quando ele viu que o negócio ficou feio, ele saiu, né? E o goleirão ex-Flamengo, o goleiro ex-Flamengo resolveu dar um presente pro seu ex-time, né? Aí fica complicado. E eles também estavam sem técnico, né? Naquele dia, né? Que a estreia do Dorival é contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. E agora foi o segundo jogo dele. Foi a estreia do Dorival na Itaquerão, que eu falo, tá? Eu não falo Neoquímica. É Itaquerão. É isso mesmo, é isso mesmo. O estádio do Corinthians. O estádio do Corinthians. Quando vocês vierem aqui para São Paulo, a gente vai conhecer lá. É uma viagem, cara. Você pega o carro e vai embora. Eu já passei por ele. Quando eu fui para a Comic Con, eu fui pegar o aeroporto lá do... Como é que é o nome do aeroporto lá? O mais longe? O Guarulhos, né? Guarulhos. Aí eu passei por Guarulhos. Ele. É longe pra caralho. Pois é. É longe. Mas é isso aí. Mas beleza. O Dorival, só filmezinho. O Dorival, ele vai acertar o time aí. O time vai acertar e vai... Dorival não é ruim. Dorival não é ruim. É toda de seleção. Não, ele não é ruim. ruim. Ele só não é técnico de seleção porque a seleção brasileira... Desculpa, gente. A gente sabe como é que é a seleção brasileira. Ninguém vai dar certo lá. Não tem jeito. Eu também acho. A gente sabe quem é que manda na seleção, né? Agora, só uma questão do Inter. O Inter oscila, que é assim oscila entre jogos espetaculares e jogos patéticos, né? Incrível isso. É mesmo. Incrível mesmo. Vamos lá. Próximo jogo. Ceará 1-0 no Vitória. O Vozão. Olha, fala aí. Deixa eu falar. Esse jogo aí, eu vi os melhores momentos. Não vi o jogo todo, obviamente, porque esse jogo é até difícil de ver. Mas
Foi um jogo equilibrado. O Vitória teve boas chances. Sabe? Principalmente no primeiro tempo. O Vitória teve boas chances e acabou no segundo tempo o Vozão fazendo. Agora, uma coisa tem que se tirar o chapéu pro Vozão, pro Ceará, que tá em 7º lugar. Tá? O Vozão tá em 7º lugar com 11 pontos, na frente de muita gente boa, como Corinthians, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo. E o Vozão em casa tá invicto. Ele não perde em casa. Entendeu? E nesse campeonato de pontos corridos, você ganhar em casa e fazer o resultado dentro de casa é fundamental. Isso Olha que esse jogo Será também... que perdeu do Palmeiras, viu? Na Copa do Brasil. E esse jogo não foi no Castelão. Sim. No brasileiro que ele tá invicto. No brasileiro. Esse jogo não foi no Castelão. Eu não sei qual era o estádio. Foi no Presidente Vargas. É estádio menor, é isso? É. Acho que é menor, né? O Castelão é grande pra caramba, né? Outro, senhor Miotti, outro jogo. Vamos lá, então, sobre Botafogo e Bahia. O Bahia e Botafogo, né? Rapaz, isso eu não vi nada, eu só fiquei sabendo. Falar. Fiquei sabendo hoje só. Fala aí, Miotti, você que assistiu aí. Eu não vi o jogo. Ah, não? Não vi, eu não consegui ver. Tá trabalhando. Rogério Você viu, Matheus? Ganhou? É claro que eu vi, ó. Essa bosta. Eu só quero falar uma coisa aqui, rapidinho. É porque eu também vi. A Renata Silveira, ela publicou no Instagram dela, eu sigo ela, né? Ela narrou o jogo e ela publicou o chapeuzinho, o lençol, que sei lá qual foi o jogador no Botafogo. Caio Alexandre. Eu sacaneei, né? Ela falou assim, porque lá na Bahia chamou de outra forma, né? Aí eu falei assim, porra, mas o cara só chutou a bola pra cima, deu aquele porradão pra cima e pegou e falou que deu um chapeuzinho no cara. Sério, a torcida do Bahia tá me xingando lá tanto no Instagram. E eu só rindo. E eu só tô rindo. Eu falei, caralho, o avião atropelou a bola. Vocês não viram, não? O pessoal tá indignado. Aí eu chamo de freguês. Eu falei, caralho, Bahia chamando Botafogo de freguês. Vocês são campeões de quê, baianos? Sério, são campeões de quê? Olha, Matheus, faça as honras, Matheus, para depois a gente brigar aqui na live. Mas realmente, né? Questão de duelos, né? A gente tá com uma freguesia chata pro Bahia, né? Desde ano passado a gente não ganhou deles, né? O quê? Desculpa, Matheus. Ano passado foram os 4 jogos, a gente não ganhou nenhum. Sim, também perdeu do Cruzeiro os 2 jogos, mas assim... Não, eu sei, mas é porque eles têm que... eles tiram a marra deles, né? Não, é o que tem que falar alguma coisa, assim, né? É o quinto jogo seguindo que a gente não ganha, eles tiram a marra deles. Beleza. Mas eu me lembro que desde que eu era menorzinho sempre foi muito chato assistir jogo contra o Bahia, né? Eu não fazia ideia que o time que tá mais tempo sem ganhar do Botafogo é o São Paulo. Eu não fazia ideia. Mas ele tá sacaneando mais o Fluminense, porra. Eu nem sacanei o São Paulo. Nem eu sabia disso. Pois é, fiquei sabendo naquele vídeo que eu mandei. Que vocês não viram. O Matheus tem um problema, porque a melhor amiga do Matheus é Bahia, então já viu, né? Eu era menorzinho, eu dormia na casa dela e tudo mais, né? Aí tinha jogo do Bahia e Botafogo, né? E a família dela toda é torcedora do Bahia. Aí a mãe dela já falava, ó, só pode gritar aqui se for gol do Bahia. Aí, pô, eu intimidado, eu ficava quietinho assim, e nunca tive a sorte, né, do Botafogo fazer um gol. Era 2-0 Bahia e tudo mais, eu ficava lá tristão. Mas falando do jogo, né, eu acho que até que o Botafogo começou bem, começou interessante ali, conseguindo tocar a bola e tudo mais, sem muita oportunidade de gols, né? Mas conseguiu começar legal, mas até um certo ponto, né? Até a segunda página. O Bahia, o Botafogo começou fazendo a pressão alta também, né? E o Bahia conseguiu trabalhar bem essa pressão alta do Botafogo. Conseguiu sair bem, conseguiu escapar. Até que, em um certo momento, como eu diria, né? O Caio Alexandre deu um chapéu no Ibrahimovic, né? No Louco Abreu. Que realmente a bola vai lá no alto. Só que ele obviamente teve habilidade, né? E aí ele acha um passe pro
para o melhor inseto futebolístico do Brasil, né, do mundo, que é o Pulga. E aí, para mim, que é o erro principal, né, dos jogadores do Botafogo. Porque são 2 jogadores marcando o Pulga e ele passa no meio dos 2, né? É porque ele é pequenininho, é uma pulga, né? Então... Passa a bola e ele, né? No meio dos 2. É o Marlon Freitas que tá fazendo a primeira marcação e o Newton que tá na sobra, né? Nessa jogada é típica, né? Passa a bola, mas não passa o cara, na minha visão, né? Tinha que ser assim. Né? Não pode deixar passar os 2. E aí, quando ele passa já, o Newton, ele meio que se banana, se tropeça, não sei direito. E aí o Pulga, ele entra na área, cruza, e o botafoguense Cauli faz o gol, né? E aí eu achei que o Botafogo, ele sentiu muito o gol, como tem sentido, né? Ficar atrás do placar, sei lá, parece que o time dá uma caída, assim, dá uma desanimada, não sei ao certo. E o segundo tempo, assim, foi bem fraco, né? O Bahia teve mais chances, mais oportunidades, conseguiu tocar mais a bola. O Botafogo teve uma chance clara, né? Clara mesmo, que foi a com o Arthur, que ele pega, sai cara a cara com o goleiro e chuta toscamente de canhota, ou foi de perna direita, enfim, não importa. Mas ele chuta em cima do goleiro, podia cavar, podia driblar, podia fazer qualquer coisa. Ele dá um toquinho e o goleiro defende ali com a perna. E acho que essa foi a melhor chance do Botafogo. No final do jogo, o Botafogo até fez um abafa, assim, mais, né, imponente. Teve umas boas chances, só que, pô, não acho que nada demais e não sei. Acho que a falta ali do jogador ali para dar uma armação para o time faz muita falta, que é o Savarino, né? Que se lesionou aí na Copa do Brasil. A gente podia ter falado isso, né? Que acho que o mais importante ali do jogo do Botafogo, além da classificação, foi a lesão do Savarino, né? Que ele entra no segundo tempo, passa acho que uns 15 minutos em campo e se lesiona. Acho que isso foi o que mais preocupou a torcida, né? Ficou daquele jeito, né? Feliz por causa da lesão do Savarino. E aí, sem criação ali do Savarino, né? Aí a insistência no Patrick de Paula, que para mim já tá um saco, seja como ponta, seja ali como meia. Eu acho que até. Deixa o que foi? Oxe. Deixa eu falar uma coisa aqui. Oxe, Matheus travou. Deixa eu falar uma coisa aqui do Bahia, só rapidinho. O Bahia, ele deu uma balada, né? Ele ganhou do Palmeiras na rodada passada, em São Paulo, e agora ele ganhou do Botafogo. Subiu ali para sexto com 12 pontos, né? Então, cara, deu uma balada boa. Não é um time fácil, né? De ser batido, não, viu? Então, bem complicadinho aí. Voltou, Matheus. Voltei. Olha, Pedrinho tentou me derrubar por estar falando verdade. Tentei derrubar o Matheus, essa é a verdade. Não, o jogo no primeiro tempo foi um jogo equilibrado, né? E o gol que o Matheus se referiu, eu também achei que foi um vacilo, porque tinha 2 jogadores ali e ele passa no meio dos 2 jogadores. Mas é aquela coisa, jogada de linha de fundo, gente. Gente, o futebol, ele não é tão complicado quanto às vezes esses técnicos querem mostrar que seja, para se autovalorizar, talvez. O cara chega na linha de fundo, acabou. Ele joga pro meio da área, não tem jeito, bicho, não tem jeito. Aí o zagueiro tá de costas e o atacante tá de frente. A gente aprendeu isso tem jogando jeito. Master System, Mega Drive Futebol. Isso! Fazer gol lá. Era assim. A gente não conseguia fazer gol de jeito nenhum. O gol só saía quando a gente ia na linha de fundo e cruzava para trás. Não tem jeito. Sabe? Não tem jeito. O cara chegou na linha de fundo, ele nem olhou, ele só jogou no meio da área. E aí tem alguém vindo de frente, né? E o Botafogo, no segundo tempo, teve chances de empatar. Eu acho que até talvez merecia até empatar pelo lance do Arthur, que é um lance, assim, ridículo, porque é ele o goleiro, assim, cara, e ele não... Enfim, ele erra o gol, isso acontece, né? No final do jogo, teve um lance muito esquisito, que eu não tinha entendido,
me explicaram, agora eu entendi, que o jogador do Bahia saiu na cara do John, na cara do goleiro do Botafogo do John, e o John saiu fora da área e defendeu com as mãos. E na hora que aconteceu isso, ele foi expulso na hora. E o VAR chamou, e ele tirou a luva, tudo certo. E o VAR chamou o John, o VAR chamou o juiz, e o juiz foi no VAR e tirou o cartão vermelho do John e deu o cartão amarelo. Eu tinha que, para mim, eu não sei mais de nada, porque as regras, né, tanto faz, mas eu tinha que, para mim, quando o goleiro defende a bola fora da área, dessa forma, era expulso. Eu tinha para mim isso. Mas a desculpa foi o seguinte, que ele chutou pro gol, o John defendeu e tinha um jogador do Botafogo atrás do John que poderia tirar a bola. Então, por isso, não seria cartão vermelho, seria cartão amarelo. Eu discordo. Para mim, o goleiro foi fora da área e defendeu, é expulsão, mas a gente nunca sabe que regra que a CBF vai inventar, que vai usar. Eu vi outra. Eu vi falando que a bola não ia pro gol. Eu vi falando isso. Que o cara chutou a bola, que a bola estava indo para a lateral. Sabe? Caraca. Porque assim, né? Porque é ridículo mesmo. Se aconteceu, isso é ridículo, cara. Porque o que eu entendo da regra é lance de gol. O cara tá indo pro gol. Se o outro vai lá e dá aquela porrada no cara, o cara vai expulso. Não interessa se ele é o último homem ou não. Ou se tem gente ali na frente ou não. Né? Se pegou ou com a mão, ou se agarrou o cara, ele vai expulso. Aí o cara explicar, não, porque ele chutou a bola fora do gol. Ah, mano, não é isso, cara. Ele tá indo em direção ao gol, é expulso. E na minha opinião, isso aí tinha que ser vermelho também, porque, pô, é uma mão proposital. Isso é antidesportivo. É vermelho, é vermelho. O goleiro defendeu a bola fora da área, gente. É vermelho. Ele teve a intenção de botar a mão na bola, parar o jogo. Mesmo se a bola não vai pro gol e tudo mais. É algo antidesportivo. Uma coisa é sem querer, né? Quando ele vai na bola, dá aquela escorregada, né? Tudo pega. O outro não. O outro ele vai e pega a bola aí. Ele defende, literalmente. Ele defende a bola, literalmente. Inclusive, depois ele falou que ele achava que ele estava dentro da área. Só depois que ele viu que estava fora da área. Ou seja, foi deliberadamente com as duas mãos, entendeu? Isso é expulsão. Agora, só para arrematar esse jogo, eu já tinha falado na nossa última live sobre o Rogério Ceni. Você falou, não. E vou falar de novo. Que técnico é o Rogério Ceni? Ele sabe jogar, jogou muito bem contra o Palmeiras, conseguiu neutralizar o Botafogo, embora o Botafogo ainda tenha uma falha nítida no elenco, que é no meio de campo, que se o Savarino não joga, o Botafogo não tem um reserva para botar ali para armar o jogo. O pessoal ficou chateado que botou o PK, o Patrick de Paula. Eu também não gosto do Patrick de Paula ali, porém, nesse jogo, eu não via uma outra solução, porque o Botafogo não tem um jogador reserva para o Savarino. Não vi outra solução. Não tinha. Se fosse botar o Alan ou qualquer outro, seria um outro cabeça de área. O Botafogo tem essa lacuna no elenco ainda. Isso é nítido. Acho que, na minha opinião, ele poderia ter feito igual fez contra o Capital. Talvez botar o Jefinho ali no lugar dele, né? Porque o Jefinho contra o Capital ele foi bem. Porém, Matheus, eu concordo com você. Eu achei que ele ia botar o Jefinho. O Jefinho jogou, ele fez lançamento e tal. Porém, o Jefinho jogou 45 minutos contra o Capital, talvez um pouco mais. Foi a primeira vez que o Jefinho conseguiu jogar 45, 50, 60 minutos em um ano. Um ano. Foi a primeira vez que o Jefinho conseguiu jogar um tempo inteiro. Caramba. Então, o Botafogo jogando... Amanhã tem jogo da Libertadores contra o Carabobo. Ou seja, você já pensa no outro jogo da Libertadores, que é mais importante e tal. Entendeu? O elenco do Botafogo encurtou nitidamente. Bastante. Eu acho que o problema do Botafogo também não só o Savarino. Eu acho que falta até jogadores na ponta também, na beirada de campo, na minha opinião.
E para vocês verem como que a fase do Botafogo tá tão bizarra que o Endel, né, que é o jogador do Zenit, que o Botafogo contratou e tudo mais, ele se lesionou, né? E aí, provavelmente, ele já não joga mais pelo Zenit agora, né? E tem que ver, e tem que torcer pra não ser nada. Vem logo pro Brasil. Vem logo. Viajar, vem pra cá e já começa o tratamento aqui. Ó, só uma coisa aqui. O que os São Paulinos sentem. É isso aí, tá? Só uma coisa aqui, ó, só para finalizar esse jogo. Pô, eu e Matheus é a segunda live que a gente promete brigar e não briga nada, né? Fica só um passando pano pro outro. É brincadeira, hein, Matheus? Brincadeira, isso aí. Palhaçada. Vamos lá. É brigar, o mal tá no chat aí, viu, meu? Ele tá te irritando no chat aí. Perguntou se você é torcedor Fluminense, só torce pra time ruim. Pague Série C. Mas ele não, ele só tá onda aqui. Eu não sei se o Vitor Pessoa ainda tá aí, mas, Vitor, a gente vai chegar na sua pergunta, viu, Vitor? A gente vai chegar na sua pergunta. Não, essa não. Essa? Mais embaixo. A próxima. Essa. Essa. Eu vou chegar nessa. Fica calmo. Ai, caralho. Beleza, vamos lá. Vamos ver um jogo que foi reprise. Parece que viajamos no tempo e vimos o mesmo jogo. Vasco e Palmeiras, aqui no Mané Garrincha, que foi a mesma coisa, falha do Vasco e gol do Palmeiras. Olha, eu só vou comentar uma coisa sobre esse jogo, eu vou deixar para vocês. Na última live, a gente comentando sobre os resultados, eu falei, o Vasco vai perder, por quê? Porque assim como o último jogo, o Vasco vai entregar uma bola no pé do Palmeiras, o Palmeiras vai fazer o gol e vai ganhar. Cara, foi exatamente isso que aconteceu. É brincadeira, cara. É brincadeira. E o Pedrinho ainda vem falando. O Pedrinho, gente, pelo amor de Deus, o Pedrinho foi um bom jogador, um grande jogador, mas como presidente do Vasco, nossa, Pedrinho, pelo amor de Deus, hein? A gente não sabe se ele quer fazer as coisas ali diferente ou se ele não sabe o que fazer, né? Então, eu acho que ele não sabe mesmo, cara, né? Ele fala, cara, o que eu vou fazer agora? E aí? O Coutinho tá aí, ele custa uma grana e não joga nada. Só que, né, ele não sabe, cara. Né? Vocês viram o jogo aí? Alguém mais viu o jogo? Eu gostei do jogo, viu? Eu achei um bom jogo também. E eu não achei que o Vasco não foi mal, não. Eu achei que o Vasco fez uma boa partida, uma partida ok, né? Dentro das limitações que ele tem, poderia até ter ganho o jogo, ou então, nos piores cenários, um empate, né? Mas eu achei que ele foi muito bem no primeiro tempo, foi até melhor que o Palmeiras, teve muitas boas chances ali, só que é um time muito limitado, né? E ainda resolve poupar o Coutinho e o Verratti ainda, tá pensando na Sul-Americana, provavelmente, né? Tá certo que os dois são velhos já também, né? Já tem uma certa idade. Mas acho que foi algo até que eu vi o Casemiro falando, né? Pós-jogo, né? Que o planejamento já tá todo errado do Vasco, né? Tanto em querer poupar esses dois jogadores por ter uma certa idade, ainda mais que o Verratti, ele tava falando, né? Que o principal erro era esse, no planejamento. Porque o Verratti vai poupar ele, ok. Só que ele já tinha 2 amarelos. Ele podia ter levado o terceiro amarelo no último jogo e não jogar esse. Agora ele vai pro próximo jogo do Brasileirão pendurado ainda. E pode ser suspenso de um ou outro. Então, planejamento completamente errado, né? E falando do Palmeiras, é aquilo, né? Palmeiras, muito bons jogadores, né? E no segundo tempo foi melhor, conseguiu criar mais, né? Muitas bolas no Estevão. O Estevão conseguiu fazer uma boa partida. E só que tava parecendo que ia dar um empatezinho mesmo, né? Até a entregada bizarra do Vasco. E incrível que... Comentário do Gustavo rapidinho aqui. Rodrigo usando a armadura mais linda, o que eu perdi? Aí, rapaz. Depois você vê o início da live. Veja lá, o início da live, eu cantando o hino aqui, rapaz. Você volta lá. Olha, falando aqui, só antes de Pedrinho, ó. O Palmeiras é o líder, 16 pontos, e o Vasco ele saiu, né, do rebaixamento. Ele está
Um ponto acima do rebaixamento. Ele tem 7 mais pontos, bizarro. ele tá com um monte de gente lá, né, que também está com 7 pontos, mas ele está fora do rebaixamento. Aí. Fala, Pedrinho. Não, acabou de acabar. Atlético Mineiro 1, Juventude 0. Juventude 0, Atlético Mineiro 1. Acabou de acabar. O Galo passou o São Paulo. O São Paulo está em 10º. O Galo que é o 10º agora. Agora, belíssima partida do Estevão. O Estevão estava meio vacilante. O pessoal já estava falando que ele já estava pensando lá na Europa. Belíssima partida do Estevão, hein? E algo inacreditável é que tinha que ser contra o Vasco, né? O primeiro gol do Vitor Roque, né? Tava escrito mesmo, né? que ia ser contra o Vasco. Inacreditável. Incrível essa coisa. E meu filho, Próximo bateu na jogo, bola, parece que a bola Nelson. vai sair, né? É o quê? Eu tava muito perto do gol. Ele chuta de lado, né? Sim. Vamos lá. E só mais uma coisa, rapidão. O gol foi numa saída de bola tentando tocar ali atrás, né? E o Vasco tá em negociações com o Diniz, né? Eu quero ver como é que vai ser o Diniz nessa saída de bola com esses jogadores aí. Os caras falaram que o técnico do Vasco, ele é igual ao Diniz. Ele fala que ele joga igual ao Diniz. Então, sabe? É o Felipe. É o Felipe. Esse Felipe aí. Que Felipe? E falou que o outro Mas Felipe que jogou no Vasco. Felipe Maestro. É ele que joga que tava. Porra. Ele treinava um outro time, acho que da Série B, eu acho. Não sei agora. Ele treinava o Bangu, eu acho. Isso, Bangu. Bangu, se não me engano, foi o Bangu. E o Bangu, ele tinha essa mesma saidinha aí, cara. A mesma coisa. Então, bicho, é tudo igual. Ele, o Diniz, igual. O Rodrigo tem lembranças muito boas do Diniz, né, Rodrigo, no São Paulo? Pô, adoro o Diniz, porra. E se o Diniz for pro Vasco, vai ter o reencontro dele com o Tietê também, né? Vai. Com certeza. É verdade. Dizendo nos comentaristas já está tudo certo, já, né? Já fizeram as pazes. Ó, Thiago Zimbra, boa noite. Não é hoje que vocês verão o cu caindo? Entrou o Thiago para falar sobre Grêmio e Santos. Olha aí, Grêmio deu 1-0 no Santos. O Santos vai ser rebaixado, não tem jeito, né? Eu me permiti não ver esse rapaz, não tá feio. Olha, eu vou te falar uma coisa. Que jogo horrível. Jogo muito, muito ruim. Muito ruim. E o mais engraçado é que o jogador do Grêmio que fez o gol, na hora da entrevista, ele vira e fala: uma vitória feia, né? Eu falei que... ele fala, uma vitória feia. E resumiu, não preciso falar mais nada, gente. É uma vitória feia, mas foi uma vitória que dá um respiro pro Grêmio e afunda ainda mais o Santos. E a gente não sabe se o Neymar ainda volta para jogar. Neymar tá vendo a live da gente, viu? Ele fica escondidinho aqui, mas ele me mandou um WhatsApp aqui, tá na casa das primas lá, entendeu? A esposa dele viajou com um bebezinho e o Neymar fica acompanhando a gente aqui, tá? Neymar, grande abraço. Neymar, eu acho que eu não sei se ele joga mais esse ano, porque a não ser que ele renove o contrato, o Santos tá muito complicado e eu só falo uma coisa. O Tiquinho não merece isso. O Grêmio tá com 8 pontos, ó, ele venceu essa, e ele tava com 5 no rebaixamento, ele venceu e subiu para 8, empatou com o Botafogo. O Santos, cara, ele tá com 4 pontos, só uma vitória, né? Ele tá com 4 pontos, cara, e ele tem só uma vitória. Santos é o penúltimo, cara. Desde que o Neymar chegou, o Santos ele tem uma vitória só, cara. Por quê? Porque antes do Neymar entrar, o Santos ele ganhou no São Paulo. Eu tava no Guarujá e eu vi esse jogo lá. Foi Santos 3 e São Paulo 1. Aí, após isso, cara, o Santos ele não ganhou mais. Aliás, ele ganhou só um jogo, né? Que é a vitória dele aí, que chegou nos 4 pontos aí, só.
Só antes do Matheus falar, perdão, Matheus, só antes do Matheus falar, uma informaçãozinha. O Santos é 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Impressionante. Situação delicadíssima, né? Mas algo muito engraçado é que no primeiro jogo do Brasileirão, Santos e o Vasco, né? Aí o Santos começou ganhando, né? Aí tem as TVs, né? Dos setoristas, né? Tem a Botafogo TV, Fluminense TV, né? Aí tem o Santos TV. Aí tava os narradores dizendo, não, primeiro gol da volta pro brasileiro, primeiro gol em busca do título. Os caras iludidos. Mas estão dizendo por aí também que o Neymar ele vai comprar o Santos, né? Não sei. Pode comprar sim, cara, porque do jeito que tá, bicho, você tem que fazer alguma coisa. O meu pai eu não acho que né, e falou que tem um terreno já perto da serra que eles vão fazer um estádio novo ali, né? Então, se for comprado, né? Se o Santos for comprado, o pai do Neymar já tem um esquema para fazer o estádio novo num novo local. Fala aí, Pedro. Eu sinceramente eu não acredito que o Neymar compre o Santos, porque, como disse o presidente do Cruzeiro, Pedrinho, como é que é? Pedrinho Mercados, Pedrinho Supermercado, lá. O Pedrinho BH. Pedrinho BH, time de futebol não dá lucro. Se você quiser comprar um time de futebol para ter lucro, você pode ter um lucro a longo prazo. A curto e médio prazo você não vai ter. Você tem que investir muito dinheiro, né? Não tem jeito. Agora, uma coisa que eu acredito é que o Neymar renove o contrato com o Santos até o final do ano. Isso eu acredito. Porque ele não jogou, praticamente, quase não jogou. E ele vai, não sei se ele vai ficar 1 mês fora, quanto tempo ele vai ficar fora, porque o contrato dele tá para acabar daqui a 1 mês, daqui a pouquinho o contrato dele acaba. E eu não vejo nenhum time do mundo contratando o Neymar. Calma que tem louco. Tem louco. Tem uns caras que estão contratando o Rames Rodrigues. O Santos. O Santos já ele... Olha, não fala do Rames não, porque o Rames na Colômbia ele joga. Uma coisa incrível, né? Na Colômbia ele joga, não joga mais em lugar nenhum. Mas eu acho que o Neymar, por conta disso, porque o pessoal da Arábia não vai dar mais aquela montanha de dinheiro para ele. A Europa pode esquecer. A Rússia, eles estão com o Luiz Henrique lá acabando com o campeonato. O Luiz Henrique tá jogando muita bola lá. Eu não consigo ver alguém contratando o Neymar. Então eu acho que o Neymar vai acabar renovando até o final do ano com o Santos. E provavelmente vai encerrar a carreira, gente. O Botafogo ele vai, né? Eu acho que ele vai pro Botafogo. Ele vai encerrar a carreira no Fogão. Eu acho isso. Vamos. O que é, Matheus? Então, se ele fizer... Não, meu Deus do céu. Não, mas ele pode ir pro Inter de Miami, na verdade, né? O Inter de Miami, aí sim. Os Estados Unidos pode ser. Só uma coisa. Os Estados Unidos pode levar ele. O time não é do Messi, viu? O time é do Beckham, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Sim, sim. O Inter Miami é do Beckham? Pedrinho disse aí que o Neymar tava assistindo a live, o Neymar eu não sei, né? Mas com certeza o Soteldo tá assistindo, tá ligado? Queria exaltar aqui o Soteldo. Porque, pô, na verdade, pra galera que tá assistindo aí, que eu sou Soteldo, né? Se vocês pararem pra ver, vocês nunca viram eu e o Soteldo no mesmo lugar, né? E eu tava dentro do campo, eu posso falar que foi uma partida tenebrosa. Só eu que salvo naquele time do Santos, eu e o Tiquinho, né? Gente, na moral, Matheus. Essa live aqui que tá muito tarde já, ele tem que dormir, tá? Porque ele é criança. Criança tem que dormir cedo. Tem que dormir. Eu vi hoje no Globo Esporte, teve uma criança do Grêmio que pediu a camisa do Soteldo, porque o Soteldo antes era do Grêmio, né? O Soteldo foi lá e deu uma camisa para essa menina. E, cara, é inacreditável
o Matheus é o Soteldo, o Soteldo é o Matheus. Muito igual. Tá igual, é inacreditável, gente. Isso é loirinho, né? Isso. Que loucura. Tá doido. Soteldo com essa cara. Ele tava fácil no Botafogo. Tava falando sobre o Neymar comprar o Santos, que não dá lucro e tudo, né? Pô, mas será que o Deadpool tem lucro com o time que ele comprou? E sabia, né? Quem é o Deadpool, Leonardo? É o Ryan Reynolds. Deixa eu explicar aqui. O Ryan Reynolds, outro ator lá do Canadá, eles compraram o Wrexham. Um time com um nome maluco, né, cara? É um time inglês. Na quarta liga. Ele joga a quarta categoria, né? E aí é uma SAF. O que eles fizeram? Olha só, eles fizeram um reality show em toda a compra. Eles filmaram tudo, todas as conversas, as reuniões, e eles saíram ali na cidade, os dois, para falar com os torcedores, porque eles estavam bravos que ia vir uns caras dos Estados Unidos para comprar o time deles, né? Eles estavam bravos. E igual a gente fica aqui, né? Quando o cara quer comprar e aí ele não investe, né? E tal. E aí eles foram acalmar os caras, falaram, ó, o planejamento é esse aqui e tal, ele gostou e tudo mais. Bom, em todo ano, toda temporada, o time sobe. Ele estava na quarta, foi para a terceira, estava na terceira, foi para a segunda, está agora na segunda, já tem um acesso para... Não, ele estava na quinta e agora ele conseguiu ele tá na segunda. para a segunda. Exato. Ele vai jogar a próxima temporada agora, a Championship, né? Isso. É que chama lá na Inglaterra, lá, cara. É um caso assim, ó, fantástico mesmo, bicho. Olha aí. Próximo jogo. Cruzeiro e Flamengo. 2-1 Cruzeiro. Esse jogo, rapaz. O malvadão. É o que eu queria falar. Flamengo, Era do mal. Flamengo não toma gol. O Flamengo vai ganhar tudo. Esquece a Libertadores. O Flamengo ele vai investir no Brasileirão. Que o Brasileirão ninguém ganha. O Luiz Felipe, o Felipe Luiz, sei lá, o técnico é muito bom. É um cara altíssimo nível. O time joga muito. E o Gabigol, que não tá jogando nada. Há uns 5 anos que ele não joga nada. Ele vai, perde o pênalti, pra vocês terem uma ideia, né? No rebote ele faz o gol, ele erra o chute e faz o gol ainda, e o Cruzeiro ganha o jogo merecidamente. O Cruzeiro ele jogou mais que o Flamengo, né? Vocês estão de brincadeira que vocês acham que o Flamengo é o melhor time da América aí, né? Fala aí, Matheus, vai. Eu não faço parte dessa difamação ao Flamengo, não, viu? Só deixando claro, porque se no final o Flamengo for campeão de tudo, eu quero que vocês lembrem de mim, né? O Palmeiras vai ganhar tudo esse ano, rapaz. O Palmeiras ele tem um baita elenco, ele vai ganhar tudo. Infelizmente, ele vai ganhar. Mas, pô, foi merecido mesmo a vitória do Cruzeiro. Jogou muito bem mesmo. O Flamengo, nem acho que o Flamengo tenha, tipo, foi mal, sim, mas não acho que o Flamengo começou mal também, não. Acho que o Flamengo jogou muito bem até o gol do Cruzeiro, né? Jogou muito bem até o gol do Cruzeiro, né? Um belo gol do Caio Jorge. Só que o Cruzeiro foi bem superior no todo, né? Eu tava vendo esse jogo, tava vendo essa parte do primeiro gol até vi. Vocês viram que foi com o Montinho artilheiro, né? Foi, eu vi. Foi. Pois é. A bola matou o Russell. Foi. Eu acho mas que ele pegava. Mas aí no finalzinho do primeiro tempo, né? O Arrascaeta dá um tapa na bola. Que eu acho que o Arrascaeta. Matheus? Que tapa. Eu acho que realmente o Arrascaeta voltou pro prime dele, né? Que o que ele tá jogando é brincadeira. Ele é o artilheiro do brasileiro, pô. É o artilheiro. Ele tem a mesma quantidade de gols que o Botafogo tem no Brasileirão, pô. É complicado, tá ligado? É que os caras pegaram um jogo lá que eles fizeram 10 gols. Aí, pô, aí tava mole, né, mano? Mas no segundo tempo o Cruzeiro foi bem melhor, né? Amassou o Flamengo. E, pô, o melhor jogador do Flamengo na partida foi o Rossi, né? Fez baitas defesas, salvou o Flamengo ali de um 3-1, até um 4-1, quem sabe. Mas no finalzinho entrou o predestinado, né? Como eles gostavam de chamar, né? O predestinado.
puniu eles, né? Eu tava hoje eu tava indo pra faculdade, né? Aí encontrei com o Leonardo, fui pegar meu fone com ele e tudo mais. E aí ele tava com o Lincoln, né? Que é inscrito aí do canal e tudo mais, né? E aí, a gente falando do jogo, né? Aí eu perguntei, e aí, Lincoln? Chorou muito com o gol do Gabigol? Aí, não, chorei nada, não. Pera. Porque eu só vi no Instagram, assim, nas redes, a torcida do Flamengo chateada com o gol do Gabigol, né? Chateada. Ó, o Flamengo tá em terceiro, 14 pontos, e o Cruzeiro encostou, hein? Ele tá com 13 em quarto lugar. Fala aí, Pedro. Não, assim, duas coisas, né? Acho que foi super merecido o Cruzeiro. Foi uma vitória, assim, foi até impressionante, gente. Vamos ser sinceros. O Cruzeiro tava ganhou aquele jogo contra o Vasco, assim, um jogo horrível, jogando muito mal, mas ganhou, que no final das contas é o que vale, né? Ganhou? Mas nesse jogo... Foi 0-0, hein? Não, perdão, foi 1-0 o Cruzeiro, não foi? O Cruzeiro ganhou do Vasco. Ah, o Cruzeiro, tá. Ganhou de 1-0, foi 1-0. Eu vi esse jogo, foi 1-0, O Flamengo e Vasco, tá certo. Isso, não, exatamente. Foi Cruzeiro e Vasco na semana passada. O jogo da Record, inclusive. Mas esse jogo, cara, o Flamengo... desculpa, o Cruzeiro jogou muito bem. Ele foi pra cima do Flamengo com tudo, não deixou o Flamengo respirar. Eu fiquei impressionado, realmente. Foi um jogo muito bom. O tapa do Arrascaeta nossa, que belíssimo jogador que é o Arrascaeta. A gente, no futebol brasileiro, tem uma pergunta ali atrás, mas bem lá atrás, no começo da nossa live do Vitor Pessoa, que ele pergunta o que vocês estão achando dos times da Série A. E, no geral, a gente é sofrível, não vou mentir aqui, é sofrível, tem jogos muito ruins e tal, então a gente tem que enaltecer esses jogadores como o Arias, como o Caio Jorge, né, que fez o gol, um belíssimo gol, e o Arrascaeta. Gente, é um privilégio ter o Arrascaeta, mesmo no Flamengo, é triste, mas é a realidade. Que jogador, que tapa que ele dá na bola, nossa, é impressionante, ele tem 6 gols, é o artilheiro do campeonato, né? Agora. É legal que ele cara, Só uma coisa, Pedro. É legal que ele é Cruzeiro e o Gabigol é ex-Flamengo, né, cara? A lei do ex. E não falha. No Brasil, gente, tem leis que pega e tem leis que não pega. A lei do ex pega. É impressionante. O Gabigol entrou aos 43 do segundo tempo. E parecia que os flamenguistas estavam sentindo o que ia acontecer. Porque eu vi uma reportagem deles falando: se o Gabigol fizer gol, ele não pode comemorar, isso será um absurdo. Parece que eles estavam sentindo que o Gabigol ia fazer gol. Gente, os deuses do futebol, eles não brincam em serviço, não. É impressionante. Não, e sabe o que é mais legal? O meu irmão, outro irmão, o Rogério, o Mijão, sim, né? sim. Eu fui no banheiro, mas eu fechei a câmera. Ele não fecha, mas tudo bem. Ele falou que ele estava em casa vendo o jogo e na hora que o Gabigol errou o pênalti, a torcida do Flamengo, os torcedores lá do Flamengo, na casa dele, onde ele mora, começaram a gritar: ah, Gabigol, seu merda, errou o pênalti, pá. Eles estavam tão concentrados no erro do Gabigol que eles não viram rebote. Então eles começaram a comemorar que o Gabigol tinha perdido o pênalti. Você acredita? Quando eles voltaram para a televisão, tava 2-1 com o gol do Gabigol. E aí, de repente, um maluco, provavelmente um vascaíno, gritou, não posso nem falar o que ele gritou, mas você já imagina. Aquilo lá. Tomate cru, é isso aí, cara. Muito bom. Maravilha. E agora há pouco, o Bragantino virou o segundo colocado do campeonato, ganhou do Mirassol, de 1-0 no novo estádio deles, né? Cícero de Souza Marques. Já abriu o estádio? Já abriu o estádio, primeiro jogo no estádio. Estádio de quem? Não é Bragantino mais, gente. Bragantino não é Bragantino mais. Não é. Quem tava sabendo?
O time agora é Red Bull, agora, que é dono de uma empresa. É o Red Bull, né? É uma empresa que investe em esporte. Exato. Tem 4 clubes, tem 4 times aí no mundo inteiro. O Bragantino, aquele lá que foi finalista de brasileiro, foi campeão paulista, esse não existe mais, cara. Agora é Red Bull. É que uns não falam que não quer falar Red Bull, mas, cara, é Red Bull agora, cara. Esquece. É o Red Bull, você tem eu quero razão. ver esse estádio aí, cara. Eu quero ver esse estádio que é legal. E é vice-líder, hein, cara? Vice-líder. O Red Bull é vice-líder empatado com o Palmeiras, né? E ganhou do Valente Mirassol. Ganhou do Valente Mirassol. O clássico é caipira aqui. O Mirassol tá com 7 pontos, tá coladinho ali no rebaixamento ali, mas faz o campeonato ali ok. O pessoal fala que os jogos ali com o Mirassol são bons jogos, não é fato. Não acontece o que foi com o Flamengo e Juventude, né? Que foi 7 gols, né? Tomou 7, não, cara. É um time encardido, né, cara? E olha, vou te falar que o gol do Bragantino foi no apagar das luzes, hein? O jogo tava indo pro 0-0. No apagar das luzes, o Bragantino conseguiu fazer o gol. O Red Bull, que eu concordo plenamente com o Rodrigo, é o Red Bull. É o Red Bull. No apagar das luzes, o Red Bull fez um golzinho e saiu com a vitória. O Mirassol, ele vai lutar para não ser rebaixado até o final. Mas que é um time valente. Ele sabe disso, né? Ele sabe disso, ele sabe, né? Isso que é muito interessante. O Santos, por exemplo, ele não sabe. O Santos acha, como o Matheus ele falou, acha que quer título, que vai ser campeão. O Mirassol não. Ó, não vamos cair, gente. Vamos lá. E acabou agora também a Juventude 0, Atlético Mineiro 1. Vitória do Galo fora de casa, saiu do rebaixamento ali, né? A gente obviamente não viu o jogo, né? Porque a gente estava aqui em live. Porém, é uma vitória na casa do Juventude, né? É uma boa vitória. Tem os times do Rio, por exemplo, não conseguem ganhar lá, né? Não conseguem ganhar lá de jeito nenhum. Dá um respiro para o Atlético Mineiro, né? No caso. Sim. Agora se safou lá. Sim, exatamente. Subiu legal. E o Cuca não caiu, né? O pessoal tava falando aí que queria ver o Cuca cair, mas o Cu não caiu, não. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Vai lá. O juiz, olha, tem um comentário aí, Leonardo, do Thiago. Operou o Juventude, não que eu me importe. Não que eu me importe, é genial. Ele deve ser Grêmio ou Colorado. Não que eu me importe foi a melhor da noite. Mas, enfim, a gente não viu, obviamente, estamos na live, né? Agora, isso é uma coisa que eu tenho que falar, que agora a gente vai brigar. Agora é o momento célebre da briga. Não, brincadeiras à parte, gente. Eu não consigo. Eu já fui jovem. Não sou mais tão jovem. Sou jovem, mas não tão jovem, tá? Mas eu não consigo concordar com esse cai-cai de treinador. Eu não consigo concordar. Você vê nitidamente que os times brasileiros não, a maioria, pelo menos, não tem o mínimo planejamento. O time que perde na primeira rodada, o técnico cai. Na segunda rodada, o técnico cai. Gente, a gente vai chegar a 38 rodadas com 40 técnicos diferentes, sabe? Cara, simplesmente não dá. O técnico do Botafogo, é aí que o pau vai quebrar aqui agora. O técnico do Botafogo não faz um bom trabalho. Isso é óbvio. Isso, é ululante. Não tô aqui para passar pano para proteger um cara que é milionário, que ganha um dinheiro que eu nunca vou nem sonhar em ganhar na minha vida. Porém, foi o 10º jogo dele. Foi o 10º jogo oficial do técnico. Como é que a gente quer tirar agora? Tipo, foi o 10º jogo dele, gente. Sabe? Não dá para simplesmente falar, você não presta, sai, seu vagabundo.
Inclusive porque nitidamente no Botafogo temos um problema maior do que o técnico. Problema de planejamento, problema de elenco, né? O técnico tá errando, fazendo besteira? Claro que tá, não tô defendendo ele. Mas você simplesmente botar toda a culpa no técnico e, o técnico não presta, tira ele e, porra, aí no próximo jogo a gente vai ganhar e vai resolver todos os problemas. Enquanto o futebol brasileiro pensar assim, a nossa seleção brasileira nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo, porque a gente não tem mais aqueles tempos que nós tínhamos os grandes craques. Nós tínhamos Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Romário, que eles chegavam e resolviam. A gente não tem mais isso. Então, hoje em dia, ou a gente faz um trabalho de médio e longo prazo sério, sabendo o que está fazendo, ou a gente nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo. Tchau, é isso e mesmo. Tenho dito. Os dois únicos técnicos que estão aí há muito tempo é o Vojvoda e o Abel, né? E isso porque o Abel deu certo. O Abel deu certo. O Vojvoda, mais ou menos, né? Eu acho que o Rogério Ceni, quando ele estava no Fortaleza, era mais vitorioso que o Vojvoda, né? Concordo. Pra você ter uma ideia, o Ceará, ele tá ganhando agora. O Ceará, porque antes ele não conseguia ganhar. Hoje ele tá ganhando, né? Então, e eles mantêm o cara lá. Então, você sabe? Isso é confiança. Isso é, pô, eu tenho um trabalho, eu tenho um projeto, e vai e faz, né? Agora, jogo, cara, você perdeu o jogo, às vezes, não é, a culpa não é do técnico, cara. A culpa é do cara que na hora de bater o pênalti, ele perde o pênalti. Cara, isso aí não é técnico, mano. Isso aí foi o, né? O cara ali que aconteceu. Ou o cara entrega a bola, né? Aquele zagueiro que entrega a bola no pé do cara, né? Então, sabe, isso acontece, né? A gente tem que esperar. Só que aqui no Brasil, cara, não, os caras não esperam. É incrível isso. Segue aí. Beleza, então vamos só palpite rapidinhos aqui para a próxima rodada, né? Que vai ter Libertadores agora, mas a rodada vai ser na semana. Começando no sábado, Fortaleza e Juventude. E aí? Se esqueceu de falar os palpites nossos, hein? Aquele que deu, o que quem te acertou. Rodada passada, essa rodada. Tá, não, nem esqueceu de falar. É Fortaleza aí? Desculpa. Fortaleza e... Calma. E Juventude. Eu sou Fortaleza. Mas você vai dar Leão do Pici. Fortaleza. Leão do Pici. Psyu. Ixi, Mirassol e Corinthians. Vou ser cancelado. Vai dar Corinthians esse daí. Que vai brigar pelo título. Corinthians quem? Mirassol e Corinthians. É o Corinthians. Eu vou só fazer um comentário aqui, que o Thiago fez um comentário aqui falando que o Vojvoda tá à beira da demissão pelo que ele andou lendo. Thiago, eu e o Matheus, aliás, eu e o Rodrigo, enfim, nós aqui da live já demitimos o Vojvoda uma vez e ele não caiu. Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, Mirassol e Corinthians, clássico regional paulista. Quase um derby. Mirassol. O Valente? O Valente Mirassol. Eu acho que vai dar Mirassol também, viu? Sem sacanagem. Outro jogo de sábado, Grêmio e Red Bull. Bragantino. Olha. Vai dar empate. Eu também acho empate. Eu acho que, sem sacanagem nenhuma, vai dar o Red Bull. É o vice-líder. Pois é. Então, o Bragantino, tô falando aqui dos anos 90, Bragantino vai virar líder do campeonato nessa rodada. Vocês vão ver. Não vai, porque o jogo é do Palmeiras. O jogo do Palmeiras, você sabe com quem que é. Vai dar empate, pô. Que isso, Rodrigo? Não é possível. Vamos lá, Grêmio. Não, Vitória e Vasco. Também Vitória jogo sábado. Eu sou Vitória. É Vitória e quem? Vitória e Vasco. Vascão gigante. Vai dar o gigantesco. Triunfo do Vitória. Esse jogo eu boto empate nele.
Flamengo e Bahia. Porra, eu sou Nossa. Bahia, porque a lei do ex é incrível. Rogério Ceni contra o Flamengo. Eu vou de Flamengo, viu? Porque o Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo. Essa que é a verdade. Isso Acho que que, vai ganhar agora. acho que são 17, 18 jogos, o Rogério Ceni nunca ganhou. Então, Empate. Como técnico. vai dar empate. Vai dar empate. Empate, esse é empate, é empate. É o jogo da Sport TV, né? Aquele 4K deles, né? Vai ser o último jogo de sábado. É o 9 horas, Domingo, né? Sábado, 9 horas, né? Domingo, 4 horas da tarde, Sport e Cruzeiro. Ah, vai dar Cruzeiro. Na Ilha do Retiro, Raposa. Ela é do Retiro. Cabeludo. Cabuloso. o Leão vai ganhar. Leão vai fazer a segunda vitória dele. Aliás, a primeira vitória dele no campeonato. É a primeira, Essa cara. é Tá lanterna. Eu acho que dá o Cruzeiro, viu? Outro. Palmeiras e São Paulo. Empate. Eu sou Vai dar São Palmeiras, Paulo. hein? É em Barueri o jogo, tá, gente? Não é nem no Allianz. Barueri? Ah, é porque deve estar tendo show. Barueri é o segundo estádio do Palmeiras. Pô. É. Não, sim, é verdade, é verdade, é verdade. E aí? Esse jogo é empate. É 2-2 esse jogo. Ó, o Thiago botou aqui 2-2. É 2-2 esse jogo. É isso mesmo. Empate, É se o 2 a Red 2. Bull ganha e o Red Bull é líder. Acho que Eu falei lá no começo, né? Eu falei no Eu vou começo. de São Paulo. Atlético Mineiro e Fluminense. Olha, jogão, hein, mano? Ó, sou tricolor, rapaz. Flu. Esse aí vai dar empate. Esse é Galo. Eu também boto empate. Vai dar Galo. Empate é um bom resultado também. Outro. Botafogo e Inter. Os dois em má fase. Olha que beleza, né? Os dois têm que jogar a Vera a Libertadores, né? Eles têm que ganhar agora a próxima rodada e aí vão se enfrentar no final de semana. Esse jogo é quando? É sábado ou é domingo? É domingo às 8 da noite, é o jogo da Record. E da Casa da TV. É o jogo da Record, interessante. Dito isso, vai ser 7-0 o Internacional e o Paiva vai ser demitido. Amém. Não, sacanagem. Vai ser empate nisso aí. Eu vou de empate. O Thiago botou aqui. Botafogo 8-0 no Morão. Sem clubismo. Sem clubismo. Cara, eu não boto contra o Botafogo, pra mim o Botafogo ganha. Olha, o Botafogo joga. Só lembrando, a Libertadores começa amanhã. O Botafogo joga amanhã contra o Carabobo, lá na Venezuela. Às 7 horas, né? Às 7 horas da noite, amanhã, Botafogo e Carabobo. O Botafogo vai ter tempo de descansar, de ficar tranquilo. O Inter vai jogar também pela Libertadores, fora de casa. 2-1 Botafogo. Eu acho que vai dar empate, Botafogo e Inter. E o jogo de segunda, Santos e Ceará. Porra, que jogo, hein? Vem cá, o Santos só joga no final das rodadas? Só. Porra! O Santos é o Coringa. Por quê? Porque ele não tá nem na Sul-Americana e nem na Libertadores. Então, é verdade. quem tá, é verdade. joga com ele. É verdade. Ó, o Thiago mandou uma mensagem interessante, hein? Vamos ver. Não tem mais cara bobo no futebol. Tem sim, ele vai jogar amanhã. Se quiser ver alguém bom amanhã, os caras vão jogar com o Botafogo. Dito isso, Santos 1, Ceará 1. Eu acho que o Ceará ganha, viu? Eu também acho que o Ceará ganha. Mandei até pro Miotti já os meus palpites. 2-0. Vou fazer 2 gols aí e vou dedicar aqui para vocês na live. Mas, mentira, vai ser. Vai dar Santos. Maravilha. Ok. Então aí, gente. Valeu demais. Amanhã tem começa a Libertadores, né? A próxima rodada, né? Quarta rodada, né? Fala, Matheus.
Não, só para Quarta dizer rodada. Quarta rodada. Próxima live aí, dependendo dos resultados. Na próxima ou na do Brasileirão, eu vou dialogar aí sobre esse assunto aí do técnico aí. Eu só não falei nada porque senão eu ia falar aqui por uma hora e meia, né? E aí ia ficar muito puxado, né? E aí é isso. Tá Maravilha. Então é isso, ó. Valeu demais por quem participou da live. E a Vitor, próxima, quando é que Rodrigo é? Lopes. Eu nem botei as fotos aqui do Rodrigo, você pediu para mandar, né? Eu pus, você não Nossa, coloca? vou botar aqui, Não peraí, fala. vou botar a foto deles Tá aqui. morrendo Porra, de sono Miotti, aí, bota pô. aí. Meus Não amigos nada, aí, Tá ué. com sono foram lá, no cara. jogo, né? Peraí, vou botar Já aqui vai agora. dormindo ali, o Miotti. Peraí, O cara cadê, veio pra cadê? live só pra ver essa merda, bicho. Olha aí, Porra. olha aí. Esse aí é o. Esse é quem? Esse é o Emilson. Esse jogo é do brasileiro, é o São Paulo de Fortaleza, Ah, beleza. E aqui? na sexta-feira. Esse é terça-feira, é o Rodrigo, é o São Paulo e Náutico. Ah, show de bola. Sobe um pouco ali, ó. Olha o logo do Bis ali em cima, ó. Tá vendo ali, ó? Que eles mudaram ali, ó. Tá Quer vendo? saber se quando Puta vai no merda. Morumbi, se ganha bis à vontade lá, pô. Esse tem que ser assim. Tem que comprar. Tem que comprar. Pô, Lá Só no tem camarote que deve ter, né? Acho que no camarote tem. maravilha. Então, Thiago, quem mais aqui? O Gustavo apareceu também, o Mal, né? Pô, valeu demais pela galera que apareceu aí. E, Mal chato pra caramba, né? Como todo flamenguista, né? Chato pra caramba. mais um bolão. Qual camisa que o Rodrigo vai usar na próxima live? Aguardem. Ah, boa pergunta. Aguardem. Estou Ó, arrecadando a camisa gente aqui. gosta, a gente adora o Mal aqui nessa live, viu? O Mal é que movimenta aqui o negócio. O algoritmo do Stresscast é movimentado pelo Mal. E hoje pelo Thiago, né? Porque o Thiago movimentou bem hoje, hein? Então aí, gente, valeu demais aí. Então nos vemos aí, ou quinta, não sei como é que vai ser, né? Dependendo de como tiver os resultados aí. Mas certeza que segunda-feira que vem estaremos aqui com mais comentários aí do Brasileirão, beleza? É isso aí. Isso aí, valeu, gente. Valeu, valeu. Até a próxima.